aqui de volta e você deve ter observado que o canal mudou um pouquinho. E isso porque estava difícil das pessoas localizarem com aquele nome. Então eu coloquei o meu próprio nome para ficar mais fácil, né, de encontrar, porque não tem muita gente com este nome que eu conheça, pelo menos. Bom, vamos lá. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que se revoltam com Deus, que se afastam de Deus e até dizem desacreditar Deus porque Deus não fez? Isso mesmo. Às vezes a pessoa pede para Deus, né, pelo seu casamento e o casamento acaba. Ou a pessoa pede por cura e isso não acontece. Um emprego, tantas coisas. E não acontece da maneira como a gente espera. E então a pessoa se revolta com Deus. E aí ela encontra alguém que tem esse relacionamento, esta fé com Deus, e aí a pessoa diz assim: Deus sabe o que faz. E aí a pessoa fica mais nervosa, né? Porque ela fala: se ele sabe o que faz, por que ele não fez? Então, fica comigo. Talvez você seja esta pessoa, talvez você tenha se revoltado, talvez você tenha se afastado e dito: eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer mais tal coisa, porque Deus não fez. Então fica comigo, porque você vai entender por que Deus não faz às vezes aquilo que nós pedimos, ok? Então nós vamos falar a respeito de um homem, né, que está registrado lá na Bíblia, que se chama Jó. Você já conhece, né, porque ele é bem conhecido até hoje. Então, ele era um homem muito bom, um homem generoso, um homem que tinha tudo o que o homem poderia desejar. Ele tinha fama porque ele era conhecido pelas coisas que ele tinha, pelo caráter dele. Ele tinha filhos, ele tinha esposa, ele tinha muitos bens, ele era rico, não é? Ele tinha muitos servos e muito gado, enfim. Ele tinha tudo que podia desejar. E Deus diz assim a respeito dele na sua palavra. O próprio Deus dizendo: o meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro que teme a Deus e se desvia do mal. Deus disse isso a respeito dele. Então, este homem que tinha tudo, de repente, chega um dos seus servos e diz assim para ele: olha, aconteceu uma tragédia. Invadiram as terras, levaram o gado e mataram todos os seus servos. Só eu sobrevivi e vim aqui para te contar. Que grande tragédia! Então toda a sua riqueza se foi. Todos aqueles que eram próximos, né, os seus funcionários, enfim, se foram mortos, né? Que grande tragédia! E ele estava ouvindo isso. Chega um outro e diz assim: todos os seus filhos, os seus 7 filhos e as suas 3 filhas estavam na casa de um deles, e um vendaval veio, derrubou a casa em cima deles e eles morreram todos. Todos os filhos de Jó morreram. Grande tragédia. Quer mais motivo do que esse para dizer: puxa, eu sirvo a Deus, né? Eu acredito, eu sou bom, eu sou, né? As pessoas veem desta forma e não aconteceu, e Deus não fez. Como assim Deus permitiu, né, que isso acontecesse? Mas não foi assim. O que Jó fez foi não culpar a Deus, e ele diz assim, né? Eu nasci no ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que fé essa, né, de Jó, porque ele sabia que Deus podia ter feito algo, podia ter impedido, mas não fez, e ele não se revolta com Deus, e ele diz: nu eu vim, né? Eu nasci, eu não tinha nada, e assim eu vou voltar. Então, bendito seja o nome do Senhor. E então, passa o tempo, né? E aí vem uma outra tragédia. E a outra tragédia é que ele começa a ficar doente, começam a aparecer erupções na sua pele, por todo o seu corpo, né? A palavra diz que desde a planta do pé até a cabeça, ele ficou cheio de chagas, de tumores malignos, né? E uma coisa terrível, tanto que ele ficava nu, sentado no chão,
né, na terra, na cinza, em cima de cinza, de uma montanha de cinza, e se coçava com caco de telha. Olha isso, né, que aconteceu com ele. Então, no meio de tudo isso, o que ele diz é o seguinte: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Ele não culpou a Deus. Mas o que acontece é que ele estava passando por isso. Ele estava triste, né? Ele estava muito abalado com tudo que já havia acontecido, né? Antes, não sabemos quanto tempo antes, e agora enfrentando isso, né? E agora enfrentando esta enfermidade terrível na sua carne, na sua pele, né? Algo que é inexplicável, algo que não tinha cura, que não tem cura. Então, ele começa a questionar a Deus. Ele não duvida, ele não afronta Deus, ele não culpa Deus, mas ele questiona Deus. E isso eu vou dizer para você que é normal questionar, né? Por que, Senhor? Senhor faz, Senhor muda, Senhor, por quê? Né? Por quê? Então, no meio de... São muitos capítulos aí de questionamento, né? Os amigos questionam ele fala, ele questiona Deus e tal. Então, no meio de tudo isso, ele diz assim: por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Por que não me matou na barriga da minha mãe? Né? De tão terrível que estava a sua situação, é isso que ele diz para Deus. Mas então vem a resposta de Deus. Então vem a resposta de Deus. E Deus começa, então, isso, né, você precisa ler, são muitos capítulos que tem todo esse diálogo, né, ele, os amigos dele e tal. E então, lá no capítulo 38, Deus diz assim para Jó: quem é esse, né? Quem é você? Ele está dizendo. Quem é esse que fala sem conhecimento? E aí ele diz assim: seja homem, porque eu vou te fazer algumas perguntas. E aí Deus faz uma série de perguntas para ele, e eu resumi um pouquinho só para a gente entender por onde Deus foi, né, para falar com Jó. Ele diz assim: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Se você tem entendimento, né, para responder isso. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Alguma vez na vida você deu ordem à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Mais para frente ele diz, em outras palavras: você pode fazer chover? Você está entendendo, né, o caminho que Deus tomou para mostrar para ele o porquê da sua decisão? Este foi o caminho que Deus encontrou, né? Quem é você? Quem sou eu? Né? Eu posso questionar, eu posso falar: por que, Senhor? Mas culpar a Deus, né? Aí é outra coisa. Porque Deus está dizendo assim: eu sou Deus. Eu realmente sei o que estou fazendo. Mas você não sabe. Por quê? Porque a nossa visão é muito limitada. Nós só vemos o que está à nossa volta. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu estou sentada aqui agora falando, e daqui 5 minutos eu posso, Deus o livre, né, infartar e acabou, né? Mas Deus sabe, Deus conhece toda a nossa história, Ele conhece todo o nosso passado, Ele sabe o que está acontecendo agora e Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe, Deus sabe. Então, por isso ele vai por esse caminho perguntando, né? Foi você que fez os animais nascerem assim? Foi você que fez tal coisa? Você estava onde quando eu fiz, né? Você estava onde quando eu criei a natureza? Você está ouvindo, né? Você está vendo. Onde você estava? É você que faz isso crescer? Não é. Por mais que haja ciência, por mais que haja sabedoria, o homem não é capaz de fazer chover, de impedir a morte, de ressuscitar, mas Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. E é por isso que, depois de toda essa experiência que Jó tem com Deus, é que Jó diz assim, no final, né? Você vai ver lá no capítulo 42, Jó diz assim: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque o conhecimento de Deus é elevado demais para nós. Nós não sabemos o porquê das coisas, mas Deus, Ele conhece tudo.
você sabe que na física é assim, né? Você produz um movimento e esse movimento vai gerar outro movimento e com Deus é assim. Então aquilo que Ele permitiu, aquilo que aconteceu é porque envolve 1 milhão de coisas, sendo que o objetivo principal é te atrair para Ele, atrair mais pessoas para Ele, livrar da morte eterna, para que você, em algum momento, ouça a palavra e entenda que Ele é Deus. Eu sofri perdas também. Eu passei momentos assim porque todo mundo passa. E aí Deus me mostrou no meio da dor que Ele é soberano. A resposta dele para os meus questionamentos foi essa: eu sou soberano. E se Ele é soberano, Ele manda, Ele sabe, né? E só me tornou uma pessoa mais forte passar por tudo isso. E me levou mais perto ainda de Jesus, que é o meu Salvador. E então, finalmente Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, obrigada por este tempo e que o Senhor possa fazer com que esta pessoa que está aí ouvindo agora, neste momento, esta palavra, Senhor, entenda que não adianta se revoltar com o Senhor ou culpá-lo, porque o Senhor disse para Jó: você está questionando o meu juízo, a minha justiça? Quem somos nós para questionar a justiça de Deus, não é mesmo? Então, Senhor, obrigada, porque eu sei que com Teu Espírito o Senhor está tocando esta pessoa agora e que ela vai entender e voltar para os Teus braços. Obrigada. Amado, não deixa de clicar aí no joinha, né? De compartilhar este vídeo e de se inscrever no canal, para que mais pessoas possam ouvir a palavra.